eu gostaria inicialmente de fazer uma saudação especial à mesa de autoridades. Excelentíssimo senhor governador do Estado, Cláudio Castro, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, Henrique Carlos de Andrade Figueira, excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça, Dr. Luciano de Oliveira Matos de Souza, excelentíssimo senhor defensor público-geral do Estado, Rodrigo Batista Pacheco, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do município, Luiz Antônio Guaraná, eu cumprimentá-lo, saúdo os conselheiros do Tribunal de Contas do município aqui presentes, excelentíssima senhora conselheira vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, sempre procuradora do Estado, Mariana Montigallo Vilema, nesse ato representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Rodrigo Nascimento, excelentíssimo senhor desembargador federal Aloysio Gonçalves de Castro Mendes. Eu gostaria de cumprimentar também os procuradores do Estado, os procuradores do Estado, nas pessoas da doutora Cristina Francesconi, aqui representando a presidente da APERJ, e dos ex-procuradores gerais e sempre procuradores gerais, doutor Letácio Jansen, doutor Sérgio Neves, doutor Leonardo Espíndola, doutor Cláudio Roberto Marques Perusetti e doutor Rodrigo Zambão. Gostaria de saudar ainda os servidores desta casa e abraçar os magistrados, delegados de polícia, advogado, servidores, amigos e familiares dos nossos homenageados, a quem saúdo e agradeço enormemente a presença e todo o prestígio que trazem à Procuradoria-Geral do Estado. Gostaria de pedir a todos que fiquemos de pé para fazer um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da pandemia, especialmente dos membros dessa casa, e notadamente do nosso homenageado, querido servidor Juliano Villarreal, e depois ouviremos o hino nacional executado pela banda dos Corpos de Bombeiros. Gostaria de fazer dois registros
registrar a presença do presidente da SEDAI, Marcos Soares, e do procurador-geral do município, Daniel Bucar, e saúdo os outros colegas da PGM aqui presentes. Bom, na semana passada eu completei um ano de gestão aqui na casa. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e a presença do governador aqui e agradecer publicamente a Vossa Excelência, governador, por ter me honrado e ter me escolhido para chefiar a Procuradoria-Geral do Estado nesse momento. E agradecer por toda a atenção e respeito à atuação da Procuradoria-Geral do Estado, as nossas orientações jurídicas, e agradecer também por ter autorizado a realização dos 2 concursos que são significativos para a sobrevivência e a manutenção dos serviços oferecidos ao Estado pela Procuradoria-Geral do Estado. Eu agradeço também aos chefes de poderes aqui presentes, aos líderes das instituições essenciais de justiça, pelo profícuo diálogo que tem mantido com a Procuradoria-Geral do Estado, que tem permitido que a Procuradoria evolua, cresça e se fortaleça na prestação das suas funções constitucionais e contribuindo para o fortalecimento e o crescimento do Estado do Rio de Janeiro. Bom, não pretendo me alongar aqui, porque a cerimônia e a festividade é para prestar uma homenagem institucional aos 10 laureados pelo Colar do Mérito da PGE, que foi chancelada, a relação foi chancelada pelo Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado no ano passado. A gente pretendia fazer a cerimônia em março deste ano e por 2 vezes tivemos que adiá-la por conta da pandemia, e hoje chegou o grande dia de reverenciar a Vossas Excelências por toda a sua trajetória, a trajetória de cada um, que vem, como disse, contribuindo enormemente para o fortalecimento da advocacia pública, da cultura jurídica nacional e fluminense, e fortalecendo, no final da história, o Estado do Rio de Janeiro. Portanto, eu agradeço, em nome da instituição, a presença de todos aqui, que é para saudar os 10 homenageados e prestar essa reverência e gratidão a todos os senhores e senhoras. Muito obrigado, eu devolvo a palavra ao cerimonial. Boa tarde a todos. Hoje é um dia muito especial para a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, pois é o momento em que reconhecemos o mérito e homenageamos personalidades que, por suas contribuições e relevantes serviços, marcaram a trajetória da advocacia pública, em especial a da instituição. Essa é uma honraria criada pelo Decreto número 39.246, de 2006, e regulamentada pela Resolução da Procuradoria-Geral número 2170, de 2006, a partir da iniciativa do ex-procurador-geral Francesco Conte. Neste ano, após chancela do seu Conselho Superior, a Procuradoria-Geral do Estado fará a outorga do Colar do Mérito às personalidades a seguir nominadas: Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux; Ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso; Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Guilherme Caputo Bastos; Presidente da OAB Rio de Janeiro, Luciano Bandeira; Conselheiro do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, Tierviana Montebello; Juiz Federal e Secretário-Geral do Conselho Nacional de Justiça, Walter Schwinkenner de Araújo; a Procuradora do Estado, Aline Reis de Souza Jataí; o Procurador do Estado, César Vergueiro Crisman; a arquiteta da Procuradoria-Geral, Patrícia Gulo; o servidor da Procuradoria-Geral em memória, Julian Villarreal. Em razão dos cuidados com a pandemia, justificaram a ausência nesta cerimônia o ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, e o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Guilherme Caputo Bastos, que receberão a comenda
das mãos do Procurador-Geral ainda neste mês em Brasília. Nosso primeiro homenageado é o ministro Luiz Fux, um profissional de raro brilho que, dentre seus títulos, pode se destacar o de promotor de justiça de 1979 a 1982, juiz de direito do Estado do Rio de Janeiro, juiz do Tribunal de Alçada e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ministro do Superior Tribunal de Justiça de 2001 até março de 2011, ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2011, presidente do Tribunal Superior Eleitoral de fevereiro até agosto de 2018, professor doutor titular da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Elaboração do novo Código de Processo Civil em vigor desde 2016, conferencista nacional e internacional, convidado da Harvard Law School, Oxford University, Council of America, membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e da Academia Brasileira de Filosofia e atualmente é presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Além do currículo invejável e de sua belíssima trajetória na magistratura, o ministro Fux possui profunda relação institucional com a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, honrando a instituição com a participação na banca de direito processual civil dos concursos públicos para ingresso na carreira de Procurador do Estado do Rio de Janeiro nos últimos 25 anos, e mais recentemente na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, possibilitou que a Procuradoria-Geral fosse a primeira instituição fora do Poder Judiciário a celebrar convênio com o Conselho Nacional de Justiça para ter acesso ao ambiente da Justiça 4.0, bem como na obtenção da plataforma de atendimento virtual da população, denominado Balcão Virtual, o que assegurará maior eficiência da atuação da Procuradoria-Geral junto à população. O ministro foi e é professor de várias gerações de procuradores do Estado, tendo influenciado positivamente, desta forma, o pensamento jurídico da nossa instituição. Convidamos agora o Procurador-Geral, Dr. Bruno Dubé, para se posicionar à frente da mesa para a entrega do colar do mérito e do certificado. E temos a honra e o prazer de convidar o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, para receber o colar do mérito e o certificado da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Nosso segundo homenageado é o advogado e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro, Luciano Bandeira. Fundou em 2007 a subseção da Barra da Tijuca e foi seu primeiro presidente. Em 2013,
assumiu o cargo de diretor-tesoureiro da OAB-RJ em 2016. Acumulou o posto com a presidência da Comissão de Prerrogativas. Em 2018, Bandeira comandou a implantação da Casa das Prerrogativas Celso Fontinelli, o maior equipamento já entregue pela entidade aos advogados e advogadas em todo o país. Atualmente, é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro. O advogado Luciano Bandeira, atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, possui como uma de suas principais características a luta incessante e intransigente pela valorização da advocacia, sobretudo para a advocacia pública e da participação da OAB na manutenção do Estado democrático de direito. Neste contexto, há anos mantém relação institucional direta com a Procuradoria-Geral do Estado, fazendo com que a OAB atue em suporte à PGE nas mais diversas lutas institucionais. A relação institucional do presidente Luciano Bandeira com a PGE decorre também de suas ponderadas postulações de melhorias na administração pública estadual em prol da atuação da advocacia privada, notadamente nas matérias envolvendo juízos orfanológicos, dívida ativa e atendimento digno dos advogados nos mais diversos órgãos públicos estaduais. E convidamos, por gentileza, o Procurador-Geral, Dr. Bruno Dubé, para a entrega do colar de mérito e do certificado. E temos a honra e o prazer de convidar o advogado, presidente da OAB Rio de Janeiro, Luciano Bandeira, para receber o colar do mérito e o certificado da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Nosso terceiro homenageado é o conselheiro do Tribunal de Contas do município, Tier Viana Montebello. Foi delegado de polícia, diretor da divisão de ensino na CADEPOL, presidente do Conselho Estadual de Trânsito, presidente do DETRAN, vereador eleito em 1992, por unanimidade, foi indicado pela Câmara Municipal em 1993 para assumir a função de conselheiro do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, onde permaneceu até 15 de abril de 2021, data em que se aposentou. Foi membro do Conselho Fiscal da Associação Nacional dos Desembargadores, ANDES. Foi primeiro vice-presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ADRICOM. Atualmente é presidente da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, ABRACOM. É presidente da Associação dos Conselheiros dos Tribunais de Contas do Município e do Estado do Rio de Janeiro, ACOTERGE. É associado honoris causa da Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, reingressou nos quadros da OAB-RJ. O conselheiro do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, Tier Viana Montebello, é conhecido no mundo jurídico por sua competência, fidalguia e habilidade para difundir e cultivar as melhores relações institucionais entre o sistema Tribunais de Contas e demais instituições que compõem o sistema de justiça. Recém-aposentado do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do município, sua relação com a Procuradoria-Geral do Estado é profunda. Dr. Tier costuma dizer que seu pai, Joaquim Cerqueira Montebello, foi um advogado
que apenas litigou contra a Fazenda Pública Estadual a vida inteira e a ele transmitia, desde pequeno, a excelência do trabalho da Procuradoria-Geral do Estado. Sua filha, Mariana Montebello Willemann, exerceu o cargo de Procuradora de Estado após a aprovação no 12º concurso público realizado em 2000, o mesmo concurso que aprovou seu genro, o atual Subprocurador-Geral do Estado, Flávio de Araújo Willemann. Como presidente do Tribunal de Contas do município, Dr. Thier celebrou inúmeros convênios de aprimoramento institucional com a Procuradoria-Geral do Estado. Por fim, é extremamente necessário mencionar que a Procuradoria-Geral do Estado tem profunda gratidão pela atuação do conselheiro Thier Montebello. Em reconhecimento das prerrogativas de procuradores do Estado junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, notadamente no ano de 2009, fato que lhe proporcionou o direito de ser o único associado honoris causa da Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro, a PERJ. E convidamos agora o senhor Procurador-Geral, Dr. Bruno Dubé, para a entrega do colar do mérito e do certificado. E temos a honra e o prazer de convidar o conselheiro do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, Dr. Thier Viana Montebello, para receber o colar de mérito e o certificado da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Nosso quarto homenageado é o juiz federal Walter Schwenkener de Araújo. Mestre e doutor em Direito Público pela UERJ, além de ter concluído estudos de doutorado na Faculdade de Direito da Universidade Ruprecht Karl de Heidelberg, na Alemanha, é professor adjunto de Direito Administrativo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor conferencista da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERGE. É professor da pós-graduação da Fundação Escola do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e instrutor de cursos jurídicos para assessores no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Foi advogado da Petrobras Distribuidora S.A., procurador federal no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e procurador do Estado do Rio de Janeiro. No âmbito da magistratura, exerceu em 2011 a função de juiz federal, presidente da primeira turma recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Foi juiz auxiliar e juiz instrutor junto ao gabinete do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, entre 2011 e 2014. Juiz auxiliar do ministro Luiz Fux no Tribunal Superior Eleitoral, de 2014 a 2015. Foi conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público por indicação do Supremo Tribunal Federal, de 2015 a 2020. Atualmente, exerce a função de secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Walter Schwenkener é um dos mais talentosos juízes federais do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Seu currículo atesta sua capacidade técnica, seu carisma e disponibilidade para aprimorar as relações institucionais do Poder Judiciário são suas marcas. Sua relação com a Procuradoria-Geral do Estado advém do ano de 2000,
quando foi aprovado no 12º concurso público para ingresso na carreira de Procurador do Estado do Rio de Janeiro. Desde então, mesmo após se exonerar do cargo de procurador para ingressar na magistratura federal, mantém constante relação com a instituição, proferindo inúmeras palestras e aulas para o Centro de Estudos Jurídicos e para a Escola Superior de Advocacia Pública, ESAP. Atualmente, por designação do ministro Luiz Fux, é o principal interlocutor do Conselho Nacional de Justiça para inserir a Procuradoria-Geral do Estado no ambiente da Justiça 4.0, programa do Conselho Nacional de Justiça que busca aperfeiçoar órgãos do Poder Judiciário Nacional, disponibilizando informações sobre todas as instituições que o compõem em um ambiente de plataformas digital. Aberto a inovações, este compartilhamento de sistemas visa a promoção de iniciativas que vão oferecer um poder judiciário mais atuante e eficiente em prol da sociedade. E convidamos agora o senhor Procurador-Geral, doutor Bruno Dubé, para a entrega do colar de mérito e do certificado. E temos a honra e o prazer de convidar o juiz federal Walter Schoekener de Araújo para receber o colar de mérito e o certificado da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. E nossa quinta homenageada é a procuradora Aline Reis de Souza Jataí, procuradora do Estado desde 1987, tendo se aposentado em 2020. Ocupou o cargo de subprocuradora-geral do Estado de 1999 a 2001. Foi ainda procuradora assessora do Gabinete do Procurador-Geral de 2007 a 2016. Participou do Conselho de Recursos Administrativos dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro de 1995 a 2000 e do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado de 1989 a 1991. Aline Jataí se destacou na Procuradoria-Geral do Estado por sua competência, seriedade, ética e dedicação, não apenas aos inúmeros cargos e funções exercidos ao longo de sua trajetória profissional, mas, sobretudo, pelo seu extremo zelo com a coisa pública e com o bom nome da Procuradoria-Geral do Estado. Por isso, sempre foi cortejada para ocupar cargos de chefia ou de assessoria direta dos procuradores gerais. Após longos anos de serviços prestados, se aposentou em 2020 e deixou uma legião de colegas saudosos de sua companhia diária na Procuradoria-Geral do Estado. E convidamos agora o senhor Procurador-Geral, doutor Bruno Dubé, para a entrega do colar de mérito e do certificado. E temos a honra e o prazer de convidar a Procuradora do Estado, Aline Reis de Souza Jataí, para receber o colar de mérito e o certificado da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. E nosso sexto homenageado é o procurador César Vergueiro Crisman, procurador do Estado em atividade. Foi membro das bancas examinadoras do concurso público para o procurador do Estado.
Foi membro do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado. Foi procurador-chefe da Coordenadoria-Geral das Procuradorias Regionais. Chefia atualmente a 8ª Procuradoria Regional, com sede em Nova Friburgo. César Crisman é conhecido por sua retidão profissional e por sua atuação dedicada à Procuradoria-Geral do Estado, sobretudo no que diz respeito à sua atuação nas diversas comarcas do interior. Não à toa, chefiou a coordenadoria das procuradorias regionais por longos anos. Dr. César sempre foi reconhecido como uma referência aos jovens procuradores do Estado recém-empossados no cargo, recepcionando-os nas procuradorias regionais e influenciando-os positivamente para bem exercerem o cargo de procurador. E convidamos agora o senhor Procurador-Geral, Dr. Bruno Dubé, para a entrega do colar de mérito e certificado. E temos a honra e o prazer de convidar o Procurador do Estado, César Vergueiro Crisman, para receber o colar de mérito e o certificado da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. E nossa 7ª homenageada é a arquiteta Patrícia Gulo Campos Frade. Bacharelou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Em 2008, iniciou sua atuação na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Após a autonomia administrativa e financeira da Procuradoria-Geral do Estado em 2008, foi iniciada a modernização dos prédios que abrigavam a sede e as diversas subsedes regionais da Procuradoria-Geral do Estado. A arquiteta Patrícia Gulo se destacou por sua competência, seriedade e notável espírito colaborativo, sendo responsável pelos projetos e pelo gerenciamento das obras da nova sede da Procuradoria-Geral do Estado e das diversas procuradorias regionais, incluindo a subsede da Procuradoria-Geral do Estado em Brasília. Atualmente, a arquiteta Patrícia Gulo é uma das principais responsáveis pelo projeto de reforma do histórico Convento do Carmo, que abrigará, até o final do ano, parte da estrutura da Procuradoria-Geral do Estado, notadamente a biblioteca, que será aberta ao público, o Centro de Estudos Jurídicos e a Escola Superior de Advocacia Pública, ESAP. E convidamos agora o senhor Procurador, Dr. Bruno Dubé, para a entrega do colar de mérito e do certificado. E temos a honra e o prazer de convidar a arquiteta Patrícia Gulo Campos Frade para receber o colar do mérito e o certificado da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. E nosso 8º e último homenageado desta cerimônia é o servidor Julian Milton Villarreal in memoriam. Servidor que iniciou sua carreira na Procuradoria-Geral do Estado como agente administrativo na década de 1980. Foi assistente jurídico, 3ª categoria do Estado do Rio de Janeiro. Exerceu o cargo de assistente da assessoria administrativa da Procuradoria Trabalhista. Falecido no ano passado em decorrência de complicações decorrentes da Covid-19. A trajetória do saudoso Julian
guarda íntima relação com a história da Procuradoria-Geral do Estado, sobretudo a Procuradoria Trabalhista. Integrante da carreira de assistente jurídico do Estado do Rio de Janeiro, Julian começou a exercer suas atividades na Procuradoria-Geral do Estado desde a década de 80, com notório destaque na Procuradoria Trabalhista, em que atuou por quase 5 décadas com extrema dedicação e profissionalismo. Sempre disposto a ajudar, capaz de trabalhar assiduamente, mesmo durante as férias que raramente pedia, Julian foi mais que um servidor prestativo, mas também um amigo disponível para conversar e ajudar procuradores, servidores e estagiários em quaisquer situações. Sem usar celular nem computador, tecnologia com as quais se recusava a criar intimidade, conseguia ser indispensável mesmo em tempos de tokens e processos eletrônicos que deixaram de ter números de páginas. Julian recebeu com amizade e acolheu diferentes gerações de procuradores, de quem se tornou amigo. Era praticamente uma unanimidade para o bem. Quis o destino levar o nosso amigo de tantas jornadas, deixando uma mesa vazia na sala e na alma de cada um de nós, a quem só resta preencher com memórias de momentos felizes em que esteve conosco. Que receba nossa homenagem e esteja eternamente feliz onde estiver. E convidamos agora o senhor Procurador-Geral, Dr. Bruno do B, para a entrega do colar do mérito e do certificado, tendo a honra e o prazer de convidar a viúva de Julian Milton Villarreal, a senhora Cátia Maria de Campos Pereira Villarreal, para receber o colar do mérito e o certificado da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. E gostaríamos de convidar agora o senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, para fazer o discurso em homenagem aos laureados com o colar do mérito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. Seguindo o protocolo, gostaria de saudar a Sua Excelência, Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sua Excelência, o Dr. Bruno do B, que é Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, nos concede essa honraria. Desembargador Henrique de Andrade Figueira, meu companheiro durante tantos anos no meu tribunal de origem, Dr. Luciano Oliveira Matos, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, a quem instituição a que tive o prazer de também pertencer antes do concurso da magistratura, Dr. Rodrigo Batista Pacheco, defensor público, que eu sempre confundo com o presidente do Senado, já liguei várias vezes para ele, chamando de presidente, ele, não. Foi recente. Conselheiro Luiz Antônio Guaraná, presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Conselheira Mariana Montebello, foi
excepcional conselheira do Tribunal de Contas, que tive o prazer de examinar e perguntar ao Tiazinho Montebello se ele não tinha outra filha dessa para nós agregarmos a Procuradoria tamanho e seu valor. Desembargador federal Luiz Mendes, que é uma expressão ímpar na cultura dos integrantes dos tribunais regionais federais. O próprio Rodrigo Dubô abriu a cerimônia de maneira bastante informal, e assim que eu gosto de fazer quando se trata de uma ação entre amigos, como nós estamos aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer aos senhores que eu sempre mantive um relacionamento excepcional com todos os procuradores de justiça e do Estado. Mas esse momento é um momento de grande desvanecimento para mim, porque é um momento de saudade. Aquele momento que Henrique Bobbio ressalta que nós fazemos um mergulho no nosso passado e nós construímos o nosso presente com o nosso passado. A Procuradoria-Geral do Estado, ela representa muito para mim, porque ela representa o meu primeiro emprego. Eu tinha 20 anos quando vim trabalhar na Procuradoria-Geral do Estado, ao lado do professor José Carlos Barbosa Moreira. Mas ao lado não é força de expressão. Ao lado era ao lado mesmo. As dependências da Procuradoria eram diminutas, e era a Procuradoria Judicial. E o professor Zé Carlos sentava numa mesa e eu em outra. E naquela oportunidade, eu muito aprendi com o professor Barbosa Moreira, que não nos induzia a estudar a matéria de que ele era catedrático na Universidade do Estado de Guanabara e depois no Estado do Rio de Janeiro. Mas eu nutri o amor pelo processo civil através do elemento humano mais importante, que é a admiração. Eu admirava muito o professor Barbosa Moreira. E ele fora meu professor, como também agora eu vejo aqui, tantos procuradores do Estado que foram meus alunos e que também foram alunos do professor Barbosa Moreira. E eu tenho algumas passagens que hoje pela manhã, quando eu acordei, eu me lembrei de contar algumas delas, porque foram momentos assim muito interessantes. O professor Barbosa Moreira era um homem de uma ética, de uma probidade, de uma exação, de uma nobreza ímpares. Difícil de encontrar um homem com tantas qualidades, um poliglota, ranqueado mundialmente, era respeitado na Alemanha, na Itália, em todos os países do mundo. E ele era um homem muito fiel aos seus princípios. Tanto que o professor Barbosa Moreira era muito procurado, mas ele só proferia pareceres pro veritate, ele não proferia pareceres pro parte. Então, eu nunca me esqueço um dia que eu estava sentado ao lado da mesa dele e um advogado foi procurá-lo para emitir um parecer. Aí procurou e deu um prazo de 10 dias ou 30 dias para o advogado voltar. O advogado voltou e ele levou o advogado até o elevador. E voltou assim, engraçado, Luiz. O advogado saiu tão aborrecido, depois que me pagou os honorários, que foram módicos os honorários, e com o próprio parecer. Eu perguntei, mas professor, qual era o teor do parecer? Não, a questão era uma questão tão complexa. Eu dei um parecer contra ele. Aí eu falei, professor, ele certamente vai rasgar esse parecer, vai fazer sumir esse parecer. Porque o parecer do Barbosa Moreira contra era uma sentença condenatória. Isso foi um grande momento que eu vivi com o professor Barbosa Moreira. O segundo momento, eu faço questão de nesse momento, dessa tribuna, fazer essa homenagem póstuma, pelo tanto que ele representou na minha vida, sem nenhuma indução, só pela admiração. Eu me recordo que eu fiz um concurso na época, uma juventude um pouco sacrificada, filho de um pai imigrante, exilado da perseguição nazista, um homem que não teve oportunidade. Minha juventude foi uma juventude um pouco sacrificada. Mas o grande prêmio era trabalhar, ainda que graciosamente, ao lado do professor Barbosa Moreira. Mas surgiu um concurso
na última página do Jornal do Brasil, quando o Jornal do Brasil era aquele Jornal do Brasil, traziam os empregos desse tamanho nos editais, surgiu a oportunidade de fazer o concurso para a Shell. E aí eu fui fazer a prova, era aquele concurso ou passa, só tinha uma vaga. Aí eu cheguei triste na Procuradoria do Estado, falei, professor, já disseram lá que a vaga já está reservada, que eu posso tirar o meu cavalo da chuva, porque aquilo ali já está preenchido. Ele falou, Luiz, desde que eu conheço os concursos do Brasil, todo mundo fala isso. Tem sempre uma vaga reservada. Então, calma que essa vaga reservada pelo destino pode vir a ser sua. E aquilo me trouxe uma calma muito grande e Deus ajudou, junto com as palavras do Barbosa Moreira, e eu pude, então, ingressar na Shell Brasil S.A. Petróleo, da qual eu saí para integrar, Luciano, a carreira do Ministério Público, que me homenageou nessa última sexta-feira em Minas Gerais. E meu último encontro com o professor Barbosa Moreira deu-se na Anitta Garibaldi. Ele sofreu um grave acidente, fez 3 cirurgias, e eu tive, assim, o ímpeto de visitá-lo no hospital. Quando cheguei no hospital, tinha um quadro na porta narrando todos os sintomas que ele apresentava e que indicava que não houvesse visita, porque ele estava muito debilitado, fez 3 cirurgias de 10 horas cada uma. Ele já era um homem magro, emagrecera mais ainda. Eu falei, não, mas eu vou entrar. Quando eu entrei, ele estava sem cobertor, ele estava encolhido numa cama, e eu cheguei para o enfermeiro e disse assim, será que não é possível cobrir ele? Não, mas ninguém da família pediu. Eu falei assim, mas eu estou pedindo. Ele não pode ficar assim. Esse homem tem um valor extraordinário, o senhor não conhece. Mas esse homem tem que ser tratado como uma pérola rara. Cubra ele. E eu falava no ouvido dele, professor, é o Luiz que está falando. Ô Luiz, tudo bem? Mas ele reconhecia, mas estava muito sofrido, depois foi para casa, se recuperou. E eu fui à casa dele levar o meu convite para a posse do Supremo. E ele, com a maior seriedade do mundo, ele disse, Luiz, você sabe, né? Eu não vou poder ir, mas eu desejo a você a maior sorte do mundo. E aquele foi um momento marcante. Depois tive a oportunidade de homenageá-lo na missa de 7º dia, a ele, escrevendo uma carta que eu acordei naquele dia para, assim, trazer a lume a lembrança dele, para que as pessoas soubessem quem foi José Carlos Barbosa Moreira. Não podia passar em branco aquilo. E realmente naquela noite eu tive uma inspiração de escrever uma carta para ele. E ele era botafoguense. Eu me lembro que no final da carta eu dizia, Zé Carlos, não se esqueça, onde você estiver, o Botafogo joga hoje. E o interessante é que ele era um amante do Botafogo, assim, ferrenho. E quando examinava os alunos, ele era impiedoso. Então eu fiz o concurso da livre docência, e depois da morte do professor Hamilton de Moraes e Barros, fiz o concurso para a cátedra, porque sobrava essa vaga da morte do professor Hamilton de Moraes e Barros. E aí, no concurso, ele era absolutamente impiedoso. Eu nunca me esqueço, que eu falei, como que eu vou responder a esse homem? Porque ele foi, que eram os concursos da UERJ, eram medievais. 6 horas de concurso. Começava às 8, terminava às 2 horas da tarde, nós tínhamos que pagar ainda o lanche dos examinadores. Eu pensei até em levar uma caixa de bolinhas de rato para botar lá. Mas, enfim, era a liturgia da época. Então, Zé Carlos Barbosa Moreira começou o exame exatamente assim. Se eu nunca esqueci, eu falei, Luiz, você foi meu aluno, só tirava 10, seu apelido era Beckenbauer, porque eu tinha muitos amigos que não conseguiam estudar. Então, eu fazia um meio de campo para distribuir a cola. E ele entrava na sala de aula e dizia, Magalhães, tira o Beckenbauer. Era assim que ele era, tira o Beckenbauer. E aí, eu me lembro que na minha tese ele começou o exame dele dizendo assim, Luiz, você foi meu aluno, tirava 10 em tudo, excelente aluno.
lendo aqui a sua tese, eu verifico que você piorou muito. Quando ele acabou, meia hora daquela tortura, né? Eu falei assim, professor Barbosa Moreira, você sabe como é que eu estou me sentindo agora? Você pode ter ideia de como eu estou me sentindo? Ele falou assim, não, eu estou me sentindo como aquele botafoguense na segunda-feira, depois de uma goleada do Fluminense, que eu sou tricolor. Aí ele virou para o Egas Muniz de Aragão e disse assim, olha como ele me provoca. E foi assim essa amizade com o Barbosa Moreira. E eu digo isso porque a última vez que eu estive aqui, eu recebi, eles conseguiram resgatar o cartão quando eu ingressei com 20 anos de idade aqui na Procuradoria-Geral do Estado, como chefe dos estagiários da Procuradoria Judicial. Remuneração zero. Mas ali eu pude conhecer grandes procuradores, o Zé Carlos, Mário Alexandre, Seabra Fagundes, enfim, são tantos os nomes que eu poderia até me esquecer. E a Jovem Guarda, que eu conheci, travei contatos com o Leonardo Espino aqui presente, travei contatos também com o Bruno do B, travei contatos com a Lúcia Leia, e tive a honra de experimentar a inteligência de dois excelentes procuradores que me assessoraram. E o Walter já estava comigo, porque o Walter foi o primeiro a integrar a equipe, que Guilherme Socal e o Felipe Derble, que está aqui também presente, e que eu tenho ele no fundo do meu coração com muita gratidão. Eu queria dizer aos senhores que não sou de ler, eu só apenas anotei alguns detalhes, mas queria dizer aos senhores que esse é um corpo jurídico de excelência de há muito. Desde a época da Guanabara, se festejava que o maior corpo jurídico do Brasil era composto pelos procuradores do Estado da Guanabara. Só para que os senhores tenham uma ideia, em primeiro lugar foi Barbosa Moreira, em segundo lugar foi Arnoldo Valde, e por aí vão todos os doutrinadores, todos os acadêmicos, que faziam mutatis mutandis, a figura que hoje fazem aqueles grandes juristas que foram assessores da Corte Suprema Americana, como o professor Cassius Stein, que foi um grande constitucionalista e que foi assessor da Suprema Corte. E vários outros que foram assessores, todos os grandes constitucionalistas dos Estados Unidos foram assessores da Suprema Corte. E recentemente até me lembrei do professor Cassius Stein, porque ele, numa obra sobre a Constituição em várias mentes, ele me trouxe à lume algo muito importante, porque no Supremo Tribunal Federal não tem nada parecido com tudo quanto eu já exerci. Eu fui juiz do interior, eu fui juiz da capital, eu fui juiz da alçada, fui desembargador do Tribunal de Justiça, fui 11 anos no STJ, e quando eu entrei no Supremo Tribunal Federal, parecia a primeira vez que eu tinha contato com o direito, de tão árdua que é aquela função, pelas escolhas trágicas que nós temos de fazer, muitas vezes diante de desacordos morais da sociedade, razões públicas relevantes. E eu li nessa obra do professor Cassius Stein, ou Cassusta, como queiram alguns, que se o céu for cair sobre a terra, os juízes têm de decidir. Mas se realmente o céu for cair sobre a terra, tem que pensar bastante antes de decidir. E lá no Supremo Tribunal Federal nós temos várias questões em que parece que o céu vai cair sobre a terra. Eu queria também aqui lavrar um elogio a essa turma nova da Procuradoria que vem honrando a tradição da casa, que atuou de forma brilhante durante a crise dessa pandemia da Covid, que levou o nosso Julian, com 50 anos de casa na Procuradoria, eu também o conheci, e até parabenizo, porque
daquela sala com as duas mesas grudadas, uma do lado da outra, hoje nós temos uma procuradoria que faz jus à eminência dessa profissão. E eu queria dizer também, governador, que Vossa Excelência está assessorado pelo que há de melhor no meio jurídico do Estado do Rio de Janeiro, sem prejuízo dos demais procuradores. E dizer a todos nós que estamos no meio jurídico que o momento é um momento delicado, é um momento que nós devemos preservar as instituições, ter ciência de que o brasileiro não quer crise política. O brasileiro quer emprego, o brasileiro quer comida na mesa, o brasileiro quer paz, acima de tudo. E o brasileiro quer vencer o farisaísmo, quer lutar para não viver no limite da sobrevivência biológica e, acima de tudo, lutar pelo amar ao bem, a verdade, a justiça e pela nossa democracia. E isso nós só conseguiremos exatamente com a união de todos nós que trabalhamos em prol da ciência jurídica, porque a justiça, ela se subdivide em vários vetores. Os senhores fazem justiça na Procuradoria do Estado. O Ministério Público faz justiça na Procuradoria da Justiça. Os procuradores da República também fazem, os defensores, e nós, juízes, temos esse mais alto apostolado que se pode exercer nesse mundo de Deus, que é fazer justiça, que ainda é o maior sonho da humanidade. Mas nós vivemos um outro tempo e um outro direito. E nós devemos nos acostumar que um homem não pode servir a sua época e a todas as épocas ao mesmo tempo. O mar é bravio, mas se nós não fizermos essa travessia, nós vamos ficar para sempre à margem de nós mesmos. Conto com todos vocês, muito obrigado. Ministro, parabéns pelo discurso. Tenho certeza que emocionou todos nós, pelo menos me tocou profundamente, sempre trazendo qualquer pessoa que vem aqui, ainda mais uma pessoa de peso como Vossa Excelência, faz um discurso enaltecendo o passado e o presente da Procuradoria-Geral do Estado, mexe muito com todos nós. Tenho certeza que também brindou o nome de todos os homenageados aqui, que também saúdo e agradeço pela presença, por permitirem que a PGE utilize o nome de Vossas Excelências nessa ação entre amigos. Queria registrar, por final, um agradecimento especial ao Corpo de Bombeiros, por essa banda maravilhosa e competente, que vai se tornar em breve orquestra do Corpo dos Bombeiros. Registrar a presença aqui do Dr. Jackson Viana, Dr. Ercílio José, Dr. Rodrigo Fux, que vem mantendo a tradição da família Fux, e é nosso examinador no concurso, que também é medieval. Com todo o conforto que se permite hoje em dia, ele ainda é medieval. Começa às 7 da manhã, ontem eu saí daqui às 8 horas da noite. Então, que siga assim. Bom, então, vou convidar a todos mais uma vez para ficarmos de pé, para ouvirmos o hino do Estado do Rio de Janeiro, e após a execução do hino, eu dou por encerrada a sessão. Muito obrigado.